Olá pessoal do Geek Entretenimento, eu sou a Babi Chagas e hoje eu vou falar sobre um assunto muito especial, animes, né? Existem vários animes que não necessariamente são tão infantis assim como as pessoas pensam, né? Hoje eu vou dar algumas dicas e sugerir que vocês assistam animes que estão sendo lançados agora mesmo, né? Ou seja, esse ano. Vou falar de cada um pouquinho das características. A maioria tem como gênero principal a fantasia, né? E aí alguns mesclam um pouco de mistério, investigação, ação. Esse é mais ou menos o estilo que eu tenho, assim, mais, né, que eu gosto mais, é o meu preferido. Tenha mistério, que tenha fantasia, é o que eu mais gosto. É um anime que está sendo lançado, ele começou em abril, né? O mangá foi em 2013, se eu não me engano, e o anime começou sendo lançado esse ano mesmo, em abril desse ano. Então, assim, tá bem recente, tem aí pouco mais de 10 episódios, tá em 14, 15 mais ou menos, que se chama Sousei no Onmyouji. Em inglês é Twin Star Exorcists, ou seja, né, como o nome em inglês já ajuda a definir, é sobre exorcistas, mas não é nada religioso, não é necessariamente igual, por exemplo, Hellsing, não. Esse daí ele tem também essa questão da fantasia, ele tem essa questão do mistério também, aquela resolução de problemas que você vai descobrindo no decorrer da história. Tem um mundo paralelo onde os monstros estão ali e esses exorcistas abrem um portal para entrar nesse mundo e eliminar esses monstros, né, que são chamados de Kegari. Tem uns que são mais desenvolvidos e assim a ponto de talvez romper essa barreira entre o mundo real e esse mundo que é como um mundo paralelo, que se chama o mundo Magano, né, como é o nome em japonês. E é nesse mundo em que há esses Kegaris. Normalmente ele não é afetado, né? O Magano não afeta o mundo real, só que obviamente em alguns momentos, dependendo do tipo de Kegari, eles conseguem romper um pouco essa barreira e isso pode interferir sim no mundo real, pode machucar pessoas. Inclusive quando os exorcistas abrem o portal, se alguém estiver por perto pode ser levado junto para esse mundo, né? E é um mundo feio, assim, bem destruído, estranho. Tem dois personagens principais, né, que é o Enmado Hokuro e Adashino Benyu, né? Enmado Hokuro é o menino, aquele típico menino idiota, escolar, 14 anos, né, agitado, aquele personagem assim, forte, né? E Adashino Benyu é uma menina séria, né, focada no objetivo dela. Os dois são exorcistas, a diferença é que ele tinha desistido de ser exorcista e ela continua com esse foco. Eles não se conheciam até então, se encontraram por acaso. Com o decorrer dos acontecimentos, ele começa a voltar a ter o interesse pela profissão, digamos assim, de exorcista. E nisso aparecem, né, vários inimigos, vários outros personagens que são muito interessantes. Outra coisa também que é interessante para quem adora cosplay é que o figurino deles é muito bonito, principalmente quando é uniforme de batalha, né? No caso do uniforme de exorcista. Cada um tem um, né? Depende da organização, existem vários clãs, como se fosse assim, cada região trabalha nessa questão do exorcismo. Imagina a cidade, né? O país inteiro do Japão, cada parte, seja interior, seja capital, eles têm como se fossem grupos que dão apoio naquela região para lutar contra esses Kegaris. E claro, existem os 12 mais sinistros, né, os mais fortes, que são os 12 generais, e eles são associados a algum tipo de lenda relacionado, né, tem um nome relacionado a lendas japonesas mesmo, né. Por exemplo, um deles tem o apelido de Suzaku, né. Quem está já assistindo, está acompanhando junto o que está acontecendo. Esse anime também é recente, ele também foi lançado em abril. Está dentro desse gênero de fantasia, mistério, mundo paralelo. É o anime chamado Re:Zero.
Em japonês o nome completo seria Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Em inglês ele fica como Starting Life in Another World. E sempre nomes enormes, né? O japonês adora. E esse anime, ele basicamente começa com um personagem principal que se chama Subaru no mundo normal, que é o nosso, atual, e ele é summonado para outro mundo, assim, sem explicação. Ele simplesmente aparece nesse outro mundo, sem entender nada do que está acontecendo, sem conhecer ninguém. E é um mundo assim que tem criaturas fantásticas, dragões andando, carregando pessoas, né? E as pessoas entendem o idioma continua sendo deles, que no caso é o japonês. Alguns termos são diferentes e se ele falar gírias ninguém vai entender. Coisa básica de um mundo diferente. E ele se depara com a outra personagem principal, que se chama Emília, que é uma meio elfa, cabelo prateado, tem que ter, né? E ela está correndo porque foi roubada por uma personagem que se chama Felt. Parece uma raposinha, mais ou menos assim. Uma gata, uma raposinha. Lembra muito essa questão do gatuno, né? Ou seja, né, passou a mão em um item muito importante para essa personagem, Emília, que no caso é uma insígnia que dava a ela a comprovação de que ela era uma candidata a uma eleição real. E o Subaru morre. Isso não é spoiler porque isso já acontece desde o início. E isso é um item muito importante da história. Isso vai acontecer constantemente. Ele morre e aparece no mesmo ponto onde ele estava, que é uma barraquinha de um vendedor, né, de frutas e verduras do lugar que ele também... são inclusive comidas que ele não conhece, assim como a comida do mundo dele ninguém conhece. E ali é como se fosse um checkpoint. Ele morreu, foi parar ali. Isso acontece outras vezes, ele vai parar ali. Lembra realmente isso, a pessoa tá jogando, morre, para num ponto onde foi salvo. Mas não se torna tão repetitivo porque não começa realmente tudo de novo. Teoricamente começa tudo de novo. Então é uma volta ao tempo, mas na verdade é como um retorno dos mortos. Ele chega a morrer, mas ele retorna a um determinado ponto onde ele tem que mudar tudo, né, se ele quiser, mudar a história para que não aconteça de novo. Ninguém sabe que acontece, só ele que percebe que aconteceu. Então é como se zerasse a memória das pessoas e parasse naquele ponto anterior mesmo. Ninguém sabe o que aconteceu até aquele momento da morte. Então é como se realmente retornasse. E ele não pode falar. Toda vez que ele fala, ou ele tenta, ele não chega a falar. Toda vez que ele tenta falar sobre o que acontece com ele sente uma dor enorme no peito, que é algo relacionado ao grande mistério desse mundo, que é uma bruxa chamada Bruxa da Inveja. Então tem toda uma lenda, que na verdade não chega a ser lenda, é uma história que realmente ocorreu nesse mundo relacionada a essa bruxa, que é chamada Bruxa da Inveja. E inclusive muitos personagens que chegam perto dele falam: você tem um cheiro da bruxa, né? Principalmente esses que são mais sensitivos, mais relacionados à magia. Então, assim, tem algo de misterioso que tá ligado a ele. Então você já pensa assim, bom, então ele não foi pra esse mundo à toa, alguma coisa tem. E é algo que a gente ainda vai descobrir porque o anime está sendo lançado. Algumas características desses personagens. O Subaru, na verdade, é um personagem muito chato. É aquele típico fraco que se acha que pode ser herói, salvar o mundo, mas ele é um retardado, um chato, é um personagem assim que você vai enjoar muito fácil, mas talvez é porque ele vai se desenvolver depois, a gente ainda não sabe o quanto ele pode surpreender. A Emília é aquela típica personagem boazinha, que na verdade é séria também, tá focada nas preocupações políticas e na resolução de problemas, e ela vê o Subaru como algo, né, ou seja, alguém que precisa ser cuidado, alguém precisa tomar conta dele, né? E aí a gente também vai descobrir coisas a respeito dela no decorrer do anime, porque ela é associada também à Bruxa da Inveja por causa da aparência. E por ser meio elfo, não existe meio elfo ali no vilarejo onde mostram os outros personagens. Então às vezes ela é até alvo de discriminação por causa disso, porque por algum motivo as pessoas associam ela
a Bruxa da Inveja, e isso até causa problemas para ela na eleição a eleição real que ocorre nesse mundo. É um anime assim que vocês também podem conferir. Figurino para cosplay também é muito legal, principalmente a da Emília, é tudo assim muito mágico, né? O Subaru não, o Subaru é um personagem normal, ele veio do mundo normal, então ele tem roupa de adolescente, mas os personagens que estão nesse mundo paralelo têm roupas muito interessantes, dá aí para fazer vários cosplays. Então é isso, pessoal, se vocês gostaram, dá uma curtidinha aí. E aproveitem e inscrevam-se no canal para vocês acompanharem as novidades. Terão outras sugestões, tanto de animes quanto séries, muitas coisas interessantes que a gente pode ver por aí. Tchau, tchau!